Vamos lá, então, amados. Página 76 é o que eu vou fazer a leitura. Mas antes que a gente faça a leitura aqui e continue do ponto onde paramos na semana passada, não sei se vocês lembram, mas nós vamos falar sobre o espírito, né? Nós falamos sobre o corpo, sobre a alma. Vou dar uma recapitulada, inclusive para vocês relembrarem alguma coisa aí, que eu acredito que muita coisa vai se perdendo no meio da semana, né? Muita ocupação na mente, né? Um dia muito corrido de todo mundo, alguns dias atribulados, né? Passa estresse e muito, às vezes no trabalho com o patrão, quem é patrão com o empregado, passa estresse com o filho, se é filho passa com os pais, né? Os cônjuges às vezes também passa estresse um com o outro, ou não é assim? Não é? Dessa maneira, como diz. Faz parte, né? O estresse faz parte do relacionamento. O conflito faz parte do relacionamento. O que é prejudicial é o confronto, onde um tenta anular o outro. Mas a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Então é inevitável, tem pessoas que elas estão começando o casamento e aí ficam todas assustadas, né? Não é o caso aqui, não vou dar palestra para casais, nada desse tipo não, mas só para a gente perceber aí que tem coisas que é natural da vida. Não é para a gente se conformar com elas, mas elas fazem parte do processo, né? Muito mais ainda no contexto influenciado e corrompido pelo pecado que nós vivemos, né? E principalmente nas relações. É o nosso desafio, e o Evangelho vem para fazer isso, né? Restaurar relações. Relação com Deus, relação com o próximo e relação comigo mesmo. Eu acho que a gente já falou em alguma aula, alguma coisa assim nesse ponto. E os casais vão começando assim, aí tem lá uma discussão ou outra, porque assim, no namoro noivado é só flores, né? Só bênção, só vitória, só maravilha. É igual as pessoas que estão sendo enganadas a respeito do Evangelho, né? Acho que é só bênção, vitória, só alegria, né? O irmão me perguntou esses dias, e aí, meu irmão, só bênção? Falei, claro, fora as lutas, tá tudo bem. Aí tudo uma maravilha, fora a tribulação, as angústias, irmão. Não tem jeito, né? A gente vive nesse ambiente. E aí eles começam o relacionamento lá e tem uma briga, uma discussão outra, mas antes era fácil, porque discutia, ia embora para casa, dormia, no outro dia estava tudo certo, né? Mas lá dentro das quatro paredes, debaixo daquele tetozinho, tem que se resolver antes que se põe o sol sobre a ira, né, irmão? E aí é a dificuldade onde a gente vai crescendo em maturidade para saber que tem aí um certo grau de estresse natural que nós passamos uns com os outros, porque nós somos todos esses que estão sendo por Deus moldados, né? Por Deus, e a gente vai crescendo e amadurecendo como gente. Ninguém nasce gente. O ser humano não nasce ser humano. O ser humano precisa ser ensinado a ser um humano sensível, compassivo, compreensivo, misericordioso, bondoso. Essas coisas precisam ser ensinadas. A tendência natural do ser humano, na verdade, é praticar aquilo que é a sua natureza pecaminosa, ser egoísta. A gente vê isso desde a criancinha, pequenininha, 2 aninhos, né? Toma o pirulito dela para você ver. A ira, explosão de raiva. Né? Deixa ela com uns 2 ou 3 menininhos assim, ó, e os brinquedos dela do lado. Se o outro vem pegar e o menino não tem nenhum, ela já mostra o egoísmo que tem a criança, né? E esconde tudo assim, pega e não deixa ninguém pegar nenhum brinquedo. Olha só. E quando a criança então vai ser inquirida no tribunal familiar, assim que a mãe chama como juíza, para falar, você fez isso, ela nega até as últimas, não é? Sob juramento, mente na cara dura. Então a gente já vê essas tendências pecaminosas desde a mais tenra idade. A gente percebe que o ser humano precisa ser corrigido, né? E o Evangelho, mais do que a educação, porque tem gente que acha que o problema, por exemplo, do Brasil é a educação. O problema da violência é a educação. Não, não é educação, é Evangelho, é transformação de vida, tá certo? É regeneração. A educação contribui para uma série de coisas, né? O convívio social melhora muito, em certo sentido, mas o Evangelho que vai lá e transforma o homem. Porque toda educação, inclusive algumas educações no perfil religioso, e todas as religiões e todos os outros livros de instrução, eles podem informar e podem reformar. Agora só o Evangelho transforma. Então a gente está falando de uma metamorfose, uma mudança de natureza, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é uma religião melhorada. O Evangelho não pega o homem ruim e dá uma reformada dele, não, transforma, é natureza. A gente está falando de algo que
que é de natureza, vai lá no âmago, no ser, lá dentro, né? Lá na alma, lá no corpo inclusive também, e no espírito, a gente vai ver isso aqui, e transforma esse homem, dá-lhe uma nova vida, dá uma possibilidade de ser uma pessoa semelhante a Jesus, de fazer a vontade de Deus, que outrora não tinha condições. Então todo ser humano que não foi regenerado não faz a vontade de Deus, não tem como fazer. A religião, o máximo que faz é o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, que Paulo, ele era um religioso assim, fenomenal, um religioso que guardava todas as leis, um religioso que tinha passado por todas as cerimônias, né? Se fosse hoje, por exemplo, no catolicismo, nós diríamos que Paulo, ele foi batizado quando criança, ele fez crisma, ele fez tudo que os pais fizeram e tal, e ele tentava fazer a vontade de Deus pela religião, mas ele se deparou com uma realidade que para ele era estranha, que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele. Não é isso que ele vai dizer no capítulo 7, né? Quando ele queria realizar a vontade de Deus, havia algo maior na sua natureza que o impedia, né? Ele se esforçava pelas regras, observância das regras religiosas. Paulo tentava fazer tudo como mandava a lei, mas a lei, que é esse mandamento que nos faz fazer algumas coisas, éticas e morais inclusive, boas, elas não são suficientes para transformar a nossa vida, a motivação. Não são suficientes para transformar o que sai do coração, né? Porque a lei vem externamente, de fora para dentro. O Evangelho vem de dentro para fora. Então é lá dentro que nós precisamos ser consertados, lá dentro que a gente precisa ser regenerado. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, ele disse o seguinte, vocês não ouviram o que disseram os antigos? Quem matar também é réu de juízo e vai morrer, né? Quem matar o seu irmão, né? Quem adulterar também vai morrer, pedrada nele, né? Que é o que a lei fazia. Então, o que a lei fazia? Ela remediava o que já tinha acontecido. O leite já tinha derramado, aí ia lá tentar contornar. Então, pecou, morre. Pecou, é apedrejado. Adulterou, morre. Jesus já veio trazendo o Evangelho, que vai antes do que essas coisas sejam efetivas, lá onde nasce. Ele disse, quem no seu coração sentir ódio, porque é aí que começa o homicídio, né? É naquilo que é gerado no coração, né, irmão? A gente vai tratar talvez essa aula ou a outra, a gente vai falar sobre essas questões dos passos do pecado. Ninguém peca assim do nada, né? Então tem pecados e pecados. A gente precisa conhecer todos, a gente precisa conhecer a geografia do pecado. Existe uma geografia do pecado, né? Ou seja, existe um mapeamento. A gente precisa observar que ali talvez seja uma ocasião que vai nos levar a pecar, que nós estamos tendo sinais, indícios que a gente vai cometer um pecado. E é interessante que essas coisas podem ser identificadas, irmãos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo e a própria palavra já vai nos mostrando, já vai nos antecipando aquilo que pode acontecer. E olha que coisa, olha que poder que Deus nos deu, né? Que o Espírito Santo nos dá, de a gente identificar que a gente pode cair no erro. Agora, os pecadores, aqueles que não conhecem Deus, eles na verdade estão andando em escuridão, e aí não sabe para onde vai, e aí tropeça mesmo, peca mesmo. Mas nós não, nós fomos já iluminados pelo Evangelho, né? Já foi nos aberto os olhos do entendimento, da compreensão. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, vocês podem me ajudar? Eu acho que é o 4 ou é o 5, mas eu acho que é o 4 mesmo. 2 Coríntios capítulo 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho da glória de Deus. Então, cegou o entendimento. É isso mesmo, Tiago? Me ajudou aí não? Ah, pensei que você estava. Já está aí não. Não, né? Está anotando só. Alguém leu? 4:4. Isso, 4 e 4. Vamos ler, por favor. Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Isso, olha só. Então, o entendimento cego, né? Não compreende, não vê, não tem esse discernimento, é o que a Bíblia vai dizer o termo, não tem esse discernimento que nós temos, não tem a visão que nós temos. Então nós enxergamos da ótica de Deus, tá certo, irmão? Nós temos a clareza das coisas à medida que nós temos um relacionamento com Deus
e à medida que nós conhecemos a sua palavra. São meios que nós temos para que a gente identifique essas coisas, irmãos. Porque tem crente também desavisado aí, não é fácil, né? Tem crente que ele vive assim tropeçando à torta direita, errando à torta direita, mas também não lança a mão, não usa os recursos da graça que nós chamamos, que Deus deu, que é a sua palavra, que é a comunhão com Ele, a possibilidade de nós orarmos a Deus, ouvirmos a sua voz, sermos orientados por Ele de diversas maneiras aí, né? E observar também, olha só que questão interessante, a maturidade não é saber tudo, a maturidade é ter a capacidade de observar a vida do outro e aprender com os erros do outro. Porque a gente tem um ditado errado, é errando que se aprende. Eu prefiro aprender para não errar. Vocês não acham errando? É fácil. Eu não preciso sofrer tudo na pele. Eu posso, inclusive, observar a vida dos outros nesse intuito só, viu? Porque também tem um negócio perigoso aí. Tem gente que observa muito a vida dos outros, né? Para outra finalidade, inclusive, né? Ele observa tanto a dos outros. É um perigo. É um perigo. Gente que critica muitas pessoas, gente que tem sempre uma palavra de advertência para as outras pessoas, de exortação, essas pessoas precisam ter muito cuidado. A Bíblia diz isso, inclusive, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado quando pegar algum irmão numa ofensa, para que a gente também não caia na mesma ofensa. Então a gente precisa encaminhar essa pessoa no amor, né, a Cristo, e tomar cuidado com a gente, irmão. Então o negócio não é fácil, não. E aí, quanto mais a gente tem uma função de liderança, quanto mais a gente instrui pessoas, nós somos mais tendenciosos a ver tantos erros na vida das pessoas e esquecer da gente. É um perigo. É um perigo muito grande que a gente corre, os líderes de célula, os obreiros, os pastores, né, os pregadores, os ensinadores. Então precisa se policiar continuamente, né? Olhar por si mesmo, ou para si mesmo. Antes que a gente possa estar corrigindo qualquer pessoa, a gente precisa se avaliar. Nessa pessoa que eu estou corrigindo, eu preciso ser empático, inclusive. Empatia é algo essencial na vida de um discipulador. Se colocar na posição do outro, né? Porque muitas vezes a gente, que discipula uma pessoa ou outra, que orienta uma pessoa ou outra, a gente tende a achar que tem resposta para tudo, e aí pega versículo bíblico e vai jogando na vida das pessoas. Você tem que fazer assim, porque a Bíblia diz assim, diz assado. Se coloca no lugar dela. Porque é muito fácil você falar para uma pessoa, em uma situação muito adversa, você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim, mas você faria assim. Se coloca no lugar dela. Conhece a história dela, a situação que ela está vivendo, a sua estrutura, né? Isso a Bíblia vai chamar de compaixão. Sofrer com. Jesus fazia isso. Jesus tendo compaixão daquela multidão, né? Então Jesus, ele se fez um ser humano, se colocou. E aí Jesus, é interessante que Jesus trata, irmão, no discipulado só pode ser tratado de uma forma pessoal, nunca coletiva. Não se discipula coletivamente ninguém, tá certo? Dá palestra, pregação, isso aqui que a gente faz, né? Isso não é discipulado. Discipulado é quando eu partilho a minha vida o quanto mais próximo e intenso possível, melhor. Ou seja, andar com aquela pessoa, né? Viver com aquela pessoa. A gente nem fala que a gente tem que evangelizar ninguém. A gente fala que a gente tem que partilhar o Evangelho, porque o Evangelho é vida partilhada, é caminhar com, é viver com, né? Se possível, como Jesus, que pegou 12 homens, viveu com eles 3 anos e meio, 24 horas por dia, os 3 anos e meio, dormindo, acordando, andando, né? Atravessando o rio, indo para o outro lado, indo para a cidade, 3 anos e meio, 24 horas, com 12 homens. E mesmo assim ainda não foi garantia de sucesso, porque o resultado final foi: um se matou, 10 abandonou e um ficou lá mais ou menos. Isso é esperança para quem discipula, irmão? Olha só o resultado do discipulado de Jesus. A pessoa passou. No final das contas, um se mata, 10 abandona e um ficou lá meio assim, olhando. Mas é claro que no final, né, deu tudo certo, no sentido esperado daquilo que Jesus tinha, pelo menos como o possível, porque aqueles discípulos, eles foram discipulados e eles foram ensinados, embora não conseguiram reproduzir tudo que o seu mestre ensinou e partilhou da vida, mas eles carregaram a semente consigo, e essa semente foi germinando, cada um no seu tempo. É uma coisa interessante que a gente precisa pensar também, cada um tem o seu tempo de frutificar, irmãos, tá certo? A gente quer muitas vezes que
Às vezes chega um novo convertido na igreja, tem um ano que se converteu, aceitou Jesus, você olha para o rapaz assim, você fala, nossa, parece que sempre foi crente, né? Maduro, não é precipitado, gente disciplinada, aquela coisa toda. Aí você pega uns crentes aí de mais tempo, você fala, nossa, como que pode ir? Eu tenho que ensinar essas coisas básicas, o beabá espiritual para essa pessoa. É isso aí. A gente tem que ter paciência, irmão. Tem que ter perseverança e paciência, não, porque paciência, você sabe que tem limite, tem mesmo. Tem limite, ou não tem? Tem. Quem já perdeu a paciência? Estou procurando ela até hoje. Então a paciência, ela tem limite. Quando a paciência acaba, a Bíblia diz que existe um braço, uma extensão da paciência. Olha a palavra já diz tudo, longanimidade. Então, quando acabou a paciência, tem-se o fruto do Espírito chamado de longanimidade. O que é longanimidade? É a capacidade de suportar a situação até que ela se resolva. Esse até pode ser até acabar a vida. Tá certo, irmão? Então, isso que o Espírito Santo nos capacita, com longanimidade, é a capacidade de suportar a situação até que ela se resolva. E pode ser que seja muitos anos mesmo. Então, eu mesmo já não vivo com paciência já faz tempo, já estourou faz muitos anos. Eu vivo só na longanimidade de Deus. Então é assim que Deus lida conosco também. Deus não tem paciência não, Ele trabalha com a longanimidade. Então, amados, voltando aqui, não sei se eu pedi para... Eu fui andando e desenrolando aqui, eu não sei nem se eu pedi algum texto para ler, não. Está tudo certo? Só para falar a questão do ser humano que... foi aqui o meu ponto de desvio. De vez em quando eu desvio na aula também, né? Então, meu ponto de desvio foi esse, que ninguém nasce gente, precisa ser ensinado. E aí eu desenrolei falando que o Evangelho é o que nos instrui para a vida, não é? Os pais até podem dar uma educação socialmente falando, e até ética e moralmente falando. Agora o Evangelho nos transforma para a vida, e para a vida eterna. Então o Evangelho, ele é a chamada semente de Deus, onde plantado no coração, a pessoa nasce da água e do Espírito, e é no Espírito, inclusive, que a gente vai tratar hoje. O Espírito, para aquele que ainda não foi regenerado, está morto. Como assim está morto? Nós aprendemos que o corpo, né, o ser humano tem o corpo, tem a alma. A alma é a parte do ser humano que a gente chama de psique, que se comunica com as coisas naturais através dos 5 sentidos, não é? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então a alma, o psique, o intelecto, o psicológico, o entendimento, a compreensão, mas das coisas naturais. As coisas naturais. A Bíblia vai dizer que o nosso espírito estava morto. Efésios capítulo de número 2, vamos ler o texto, verso 1 até, deve ser 6, 7, alguma coisa assim, vale a pena a gente ler tudo aí, e a gente já vai acostumando, né? Quando a gente lê a Bíblia, se for necessário e possível, a gente precisa ler todo o contexto. Capítulo 2 de Efésios, ainda que seja um capítulo todinho, irmãos, para a gente ler, ainda que seja 2 capítulos para a gente ler assim, que a gente tem um mau hábito, né? Que é ler uma tirinha só, um versículozinho só, né? A gente tem esse mau hábito, pega lá um versículozinho da Bíblia e às vezes pega ele fora de um contexto. O que acontece? A gente pode entendê-lo errado, de uma forma totalmente equivocada. Então, quando for possível, leia todo o texto, tá bom? Todo o capítulo, todo o livro, se for necessário. Sente, irmão, a Bíblia é para ser degustada. Sabe aquele alimento que você gosta demais, assim, é caro, você come poucas vezes? Quando você vai comer, é aquele... Chega a dar dó, né? De acabar o prato, né? Vai aquela colherzinha assim, vai degustando, saboreando, aproveitando todo o paladar, né? Ó, todo mundo está pensando aí, entrou na carne agora. Ovo, só que eu tenho ovo. Quero que não acabe nunca. Tá certo, irmão. No seu caso parece que é mais acessível, né? Mas de alguns aí, eu acho que... O que eu quero dizer é o seguinte... É que a Bíblia precisa ser apreciada, precisa ser, sem moderação, tá? Precisa ser refletida, não lida como qualquer livro. A Bíblia não é qualquer livro, a gente não lê superficialmente. Ela precisa ser, inclusive, ela mesma diz, a Bíblia, né? Jesus disse em Mateus 5:38, 39, se não me falha a memória, diz que examinai as Escrituras.
porque são elas que testificam de mim, e vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Olha, irmão, examinar. Examinar é muito mais do que dar uma olhada. Examinar, de fato, a gente lembrando do médico, o que ele faz, né, para diagnosticar quando ele vai examinar. Então, são detalhes aí que ele observa, faz perguntas, inclusive, né, espera respostas, então ele tira a conclusão, que é o chamado diagnóstico. Então, a gente tem que ler a Bíblia assim, com muita tranquilidade, com paz na alma, sem tribulação, tá certo? Se for possível, em um momento, o melhor momento do dia, que eu vejo que é quando a gente acorda. Não é? Acordou, eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar, acorda 15 para 5, leia 15 minutos, né? Agora no final do dia, ou no final da noite, eu quando vou ler dá sono, eu fico pescando assim, mas também 11h30 da noite, meia-noite, cansado, corpo exausto, não tem como, vai dormir mesmo, né? Faça esse experimento aí, logo na corda assim, com aquela disposição enorme, desejo grande de viver naquele dia, e aí você lê a palavra de Deus assim, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração e vai trabalhar para enfrentar as adversidades da vida, já com a palavra de Deus no coração. Você vai ver que o negócio vai ser menos mal. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Sempre que vocês lerem carne na Bíblia, ou quase sempre, 99,9% vai ser referindo-se ao velho homem, à velha natureza, tá bom? Não a carne aqui como a gente entende a epiderme, né? O corpo, tá? Então quando Paulo, outros escritores falam carne, geralmente a referência é velho homem, a natureza caída, né? Em contrapartida ou em contradição com o Espírito. Então vamos lá. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês percebam que o relato que Paulo traz aqui é a condição nossa antes de ser regenerado, ou seja, espiritualmente mortos. Se o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, que entende as coisas de Deus, que adora a Deus, toda adoração só pode ser realizada no espírito, né? A gente adora lá no capítulo 4 de João. Jesus disse para aquela mulher samaritana, muito religiosa, disse: olha, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura os tais que assim o adoram, em espírito e em verdade. E se, mesmo Evangelho de João capítulo 2, capítulo 3, quando um religioso, um líder religioso, olha irmão, pasme, pertencia a uma igreja, esse cidadão, ele conhecia a Bíblia como ninguém, não é? Ele era ensinador, inclusive, pregador, professor de teologia, meu Deus do céu, era esse homem, conhecido na cidade, que era o Nicodemos. E o que Jesus diz para ele? Ou seja, este homem que pertencia à igreja, tinha sua carteirinha lá carimbada todo ano, tudo certinho, né? Ele ensinava a palavra, ele pregava a palavra, ele era mestre, mas não era salvo, mas não era nascido de novo. Então, olha a possibilidade, irmãos, e o risco que nós corremos, que a gente acha que é garantir essas coisas de salvação, né? Não é não? A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Essas coisas não garantem nada, idas e vindas ao templo, se abster do pecado, não é? Não fazer isso ou aquilo, isso não garante nada. É necessário um encontro pessoal com Cristo, uma transformação radical, que é chamado inclusive de novo nascimento, que Jesus disse: é necessário você nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. E olha o homem sem entendimento nenhum: como eu sendo velho vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Olha a categoria que ele usa, as categorias naturais, irmãos.
não entendeu nada do que Jesus estava dizendo. Nada. O que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz, precisa ser entendido pela compreensão do Espírito, pelo entendimento de um regenerado. É por isso que nós não tentamos doutrinar aquele que não aceitou a Cristo, irmãos. Não adianta, tá? Você que é líder de célula, que vai de repente querer instruir, doutrinar aquele que nem tomou a decisão por Cristo ainda, não tem como. Vai ensinar coisas para ele que para ele vai ser absurdo, que não vai fazer sentido, não é? Um dia um certo rapaz, eu trabalhava numa empresa há 14 anos atrás aproximadamente, 14 anos, eu tinha casado, vou fazer 15 agora, né? De casado, e esse rapaz, André é o nome dele. Mesma coisa boa tinha na vida o nome. E ele me perguntava um monte de coisa, meio confuso. A namorada acho que era espírita, e ele era uma mistura de católico com não sei o que, e fazia uma confusão, e perguntava um monte de coisa. E um dia eu fiquei assim, sem paciência. Perdi a paciência, porque o rapaz perguntando um monte de coisa e tal. Mas eu não vi a honestidade dele, né? Porque a gente precisa identificar isso, né, irmão? O evangelho é muito precioso. Não é um objeto de R$1,99 que a gente a todo custo quer empurrar na vida das pessoas. Identifique. Não perca tempo com gente que é desonesta, que quer zombar da fé. Cuidado para pegar as pérolas e jogar os porcos. Tá certo, irmão? Jesus não precisa de uma chance, não. O evangelho é muito precioso. Muito precioso. Se você identifica que uma pessoa ela é disposta, ela é honesta, essa pessoa de fato é uma pessoa que ela de alguma maneira mostra algum tipo de interesse pelo evangelho, nossa, dedica a sua vida a ela. Faça de tudo para que essa pessoa tenha acesso ao evangelho. Tá certo? Se dedique a essa pessoa, interceda, dê testemunho, compartilhe a vida, se disponibilize no tempo também. Agora, se a pessoa perceber que é uma pessoa que zomba, aquela que faz chacota com o evangelho, não despreza. A palavra é essa, despreza. Continua orando. Continua dizendo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, que ela possa cair na real, que ela possa enxergar que é muito séria essa questão da salvação. Evangelize, sabe como? Com a vida. Não fale nada, mas a sua vida vai ser a maior pregação e a maior Bíblia, e a maior mensagem que essa pessoa ela poderá ouvir e presenciar a sua vida, mas não fale não, porque só vai ser mais material e aí você vai ficar, com certeza vai chegar um tempo que você vai ficar bravo, né? Eu pelo menos, eu não gosto nem um pouco quando as pessoas pegam o evangelho, que é coisa sublime, salvação, que é coisa assim extraordinária, e coloca como motivo de chacota. Infelizmente, o nosso país aí, muitos dão motivo mesmo, mas o evangelho de Jesus Cristo não. Aí é muito precioso, né? E a gente precisa identificar todas essas questões. Eu fiz uma mistura aqui que eu não sei nem onde eu estava mais. Estamos falando do rapaz que esgotou a sua paciência. Obrigado, minha amada. É que eu esqueço mesmo. Tem hora que eu quero ver se vocês estão prestando atenção, mas tem hora que eu esqueço mesmo. Então esse rapaz, ele perguntava, e eu falei assim, André, o seguinte, eu não vou te responder mais nada. Mais nada do que você está perguntando. Você tem que saber, é uma coisa só da Bíblia. Uma coisa só da vida. Você precisa saber de uma coisa, você é pecador, precisa de um Salvador, e Ele é Jesus. Acabou, irmão. No dia que você compreender isso, quiser saber isso, aí nós vamos conversar a respeito da Bíblia. Não é que eu disse, não quero mais conversa com você, não. A gente era companheiro de trabalho, ali, né? Livro de trabalho, mesmo ambiente e tal. Mas a respeito do Evangelho, eu falei, não. Enquanto você não compreender que você é pecador, precisa de um Salvador e Ele é Jesus, não adianta você saber nada mais, porque senão você vai assim, como diz na minha terra, sabido para o inferno. Entendendo de tudo para a condenação eterna. Não adianta, né, irmão? Então a gente precisa, para o pecador, falar de Jesus, encaminhar Jesus na vida deles. A partir disso, então, aí a gente vai discipulando, doutrinando e etc e tal. Mas as pessoas precisam aprender a ser gente. As pessoas precisam nascer de novo. As pessoas precisam ter o seu espírito ressuscitado, que é o que diz o Efésios que nós lemos aqui. Espírito ressuscitado. Quem faz isso é Jesus. Através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Tá certo, irmão? Então, o que é o Espírito? O Espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, que entende as coisas de Deus. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E a gente vai perceber que as coisas espirituais só podem ser entendidas com categorias espirituais. E a palavra de Deus é uma dessas coisas
que é espiritual. A palavra de Deus, ela não é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum, tá certo? Foi escrito por homens, é verdade. Mas tem uma inspiração divina. É o Espírito Santo que moveu esses homens. Não é a própria Bíblia diz, depois eu leio aqui. A própria Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, me parece que é verso 20 e 21. Vocês precisam conferir, né, irmão? Vai que eu estou falando coisa errada, vai que não tem nada a ver, vai que está fora do contexto. E vocês já vão gravando aí os versículos bíblicos, né? Cada vez que eu falo aqui, vocês leem, pronto, gravou. Entrou lá no... armazenou, já era, não esquece mais, né? E aí no final do curso vocês vão ter gravado os 31.173 versículos que existem na Bíblia. Eu acredito. Sou crente, preciso acreditar no milagre. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum. Não é isso? Nunca foi. Mas homens santos de Deus, eles falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então a profecia não é produzida, não é de particular interpretação, Deus. Não é produzida por homem nenhum. Não é de particular interpretação. Então a profecia está dizendo a própria Bíblia. Ela não foi produzida como fruto de conclusão humana. Tá certo? Deus, na sua soberania, usa a cada limitação, a cada característica desses homens, no seu tempo, na sua cultura, nas suas ocupações, né? Então a Bíblia, a gente vai ver lá gente intelectual, gente analfabeta. Tem gente que é governador, tem gente que é pescador, muito simples, né? Porque para Deus usar, até Deus usa analfabeto, não tem problema. Vocês sabem que Jacó era analfabeto, não é? Jacó, que ele amava Raquel e não Lia. O problema é esse, é porque ele não... Tem uns que não entenderam, mas deixa pra lá. Não, irmão, você está falando de coisa espiritual, vai também aí. Aí a gente, né? Mas tudo bem, amado, vamos lá, só para não dormir aí na cadeira. Entendi Caiu a ficha. Olha, mas é assim, a revelação vem aos poucos, né? O Espírito do Senhor vai trabalhando aos poucos na vida de cada um. Eu já falei que nem é todo mundo igual. Aleluia, meu Deus. Coisa boa. Então, irmão. Eita, meu Deus, eu perdi o meu nome. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá o texto. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Irmãos, eu sou assim, tá? Eu sou assim, irmão. Eu sou o que sou. Eu sou assim, então não tem como eu representar, né? Eu vejo que tem um negócio tão ruim. Tem gente que quando pega o microfone, quando está dentro da igreja, quando está... Parece que essas pessoas são tão, né? Aquele negócio todo, né? Eu não sou assim, eu vou fazer o quê? Eu não sou assim. De vez em quando eu conto as piadas, de vez em quando eu peco no que falo, tal, exagero na brincadeira. Vocês vão tendo paciência comigo. Paciência não, longanimidade. Vão tendo, por favor, tá? Me aturem. Tem que ter longanimidade, né, irmão? Paciência até um mês ainda vai, né? Já está dando um mês, né? Tem alguns talvez perdendo a paciência comigo. Mas tem a longanimidade, tem a dó de mim também. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número... Aliás, vamos ler desde o verso 1, né? Do capítulo 2, tá bom? Vocês estão dispostos aí? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, aqui entre os maduros, tá? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Oculta antes, foi nos revelado isso, a gente vai ver aqui. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Olha só, nenhum dos principais, né, intelectuais e gente assim, notória na história. Porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então foi revelado pelo Espírito, né? Espírito de Deus aqui. Porque o Espírito de Deus, no caso, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, que é esse homem que é regido pela alma, tá certo? Que usa categorias humanas. A gente, à medida que for estudando aqui, a gente vai perceber que tem coisa que não encaixa na lógica. Não encaixa, não faz sentido na lógica humana. A gente vai ter dificuldades aqui, talvez para assimilar algumas coisas. Porque usando a lógica e a categoria humana não faz sentido. Faz sentido um Deus ser 3 pessoas em um só? Isso não cabe na lógica humana, né? Faz sentido um único ser ter 2 naturezas, que é Jesus, 100% homem e 100% Deus? Isso não faz sentido, não entra na lógica humana. E um monte de coisa aqui, ensinos bíblicos não vai entrar na lógica humana, porque essa lógica humana está corrompida com seus valores, seus princípios e suas categorias. Quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, irmãos, que não conhece o Evangelho, e até alguns novos convertidos, de certa maneira, que não ainda amadureceram na fé, quando a gente fala a respeito de perdão, por exemplo, nossa, essas pessoas não é assim não, comigo é tomar lá da cara, não dá para te dar fogo para casa, não é? Não tem, não, que isso, fez comigo uma vez, já era. Então a gente percebe que não vai entrar, não, mas como que a pessoa vai me ofender e eu vou perdoar ela? Então Pedro perguntou, porque o religioso ainda pergunta essas coisas. O religioso pergunta, até quantas vezes eu preciso fazer isso? Isso é pergunta de religioso, irmão, tá? Quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? Porque vem mexe com alguma pergunta, mas irmão, até quando eu preciso perdoar uma pessoa que me ofende? Até quando? Olha a pergunta. Até quando? É a pergunta de Pedro de outra forma. Quantas vezes eu preciso, Senhor? Aí Jesus diz: quantas vezes? 70 vezes por dia. Jesus não estava colocando de números. Ele estava falando quantas vezes for necessário. Mas aí eu vou me passar por bobo, né? A pessoa, o religioso sempre vai usar na categoria racional, aritmética, humana. Então eu vou fazer a conta e eu vou marcando o xizinho, né? Chegou então a coisa lá, não perdoou mais. Mas não é nesse sentido. Jesus está falando até quantas vezes for necessário. E a pessoa fala assim: André, mas a pessoa fica me ofendendo, e eu perdendo. Eu digo: isso aí mesmo. Ele está no papel de ofensor e eu estou no meu papel de perdoador. Acabou, irmão. Acabou a conversa. Para o espiritual é assim que se Jesus ensinou isso. Então nós estamos como espirituais ouvindo o Espírito de Cristo e aceitando isso no nosso espírito. Agora haverá um conflito, sim, com o nosso velho homem, porque é aqui que a gente está sendo moldado, transformado, confrontado. O Espírito confronta, precisa anular o antigo homem, né? O velho homem, a velha natureza, esse que não quer levar desaforo para casa, esse que acha que não pode ser ofendido por ninguém. Como assim? Nós somos melhores do que o nosso Senhor, que foi ofendido, crucificado, flagelado, morto, castigado, sofreu. Nós somos melhores do que Jesus, irmão? Então, nós esquecemos muitas vezes de pregar o Evangelho como ele é. A teologia do sofrimento parece que está sendo esquecida, né? Em muitas igrejas. Ou seja, que faz parte do Evangelho e da vida do cristão. Esse é inevitável, martírio. Eu já falei isso, eu acho que na semana passada, não me lembro? Falei, né? Falei? Que o martírio não é o ápice da carreira cristã. Que alguns acham, né? Que o dar vida pelo Evangelho é o máximo da vida cristã. Não, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que a Bíblia espera de um cristão, é que ele vá até a morte, não é o máximo. Nós pensamos que é o máximo. Nosso missionário que morreu lá num país árabe, né? Ele foi fiel até a morte e falou assim: vai negar Jesus? Não nega, mata. Nossa, esse cara é o top. Não é, Johnny? Top. E tal.
Aí a Bíblia diz, não, ele é o mínimo. É o que inicia. É a disposição de dar a vida. Isso é o mínimo que se espera daquele que entregou a sua vida a Cristo. De estar disposto a morrer. Porque, irmãos, aquilo que eu estou disposto a morrer vai dizer muito da minha fé. A pergunta, inclusive, em relação aos muçulmanos, que parece que são esses mais radicais, eles estão dispostos a morrer pela sua fé. E nós, irmãos, será que temos a mesma medida de disposição do que essas pessoas que não acreditam na verdade? Para eles é a verdade, mas nós sabemos que não é a verdade, não é? Então, olha só, o martírio é o mínimo. Inclusive, o papel, como a gente está falando para bastante líderes aqui de células, pastores, obreiros e gente, é assim, que a gente tem que preparar as pessoas é para a morte. Essa é a função dos pastores, preparar os irmãos para a morte. Atos 1:8, vamos ver o que está escrito? Atos dos Apóstolos, 1:8. Sim. Para a gente fazer o apelo, nós precisamos mudar, né? Sim. Quem aceita Jesus vai ter sua vida transformada. Nós estamos preparados para sofrer, está preparado Exato. para ser perseguido. Se nós fizéssemos igual Jesus fazia, né, pastor? Né? Ó, vocês vão me seguir mesmo, tem certeza? Jesus advertiu, irmão. Não tinha essa conversa, não. Não, pode me seguir que a tua vida vai ser resolvida, a solução para os seus problemas. Questão de ética, não vou falar jamais que igreja que é. E tal, né? Mas pior que não é só essa, né, irmão? Essa é escancarada, mas tem muitas outras que está enrustido essas propostas. Quem sabe, não, talvez a nossa ou a nossa vida mesmo. Quem sabe, irmão? Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente leva até uma boa intenção, até numa honestidade, porque tem gente que é honesta, é honestamente enganada. Nossa, pastor. É sincera, tem gente que é sincera, mas é sinceramente equivocado no que fala. Não é porque é honesta e sincera, deixa de ser equivocado, errado, né? Tem muitas pessoas assim, irmãos, no nosso meio. Eu acho bom que é honesto. E a gente só precisa trabalhar então esse equívoco, porque mantém a honestidade dela e a pureza dela. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos aprender a verdade, nós somos honestos, senão não estaríamos aqui, irmãos. Mas é bem possível que nós vamos estar equivocados e honestamente equivocados em muitas coisas, não é? E aí na boa intenção fala lá, não, aceita Jesus, tua vida agora vai embora, esse sofrimento vai acabar. Tem uma música Esse contrária. Tem ainda, né? Tem, né? Esse agora sofrimento vai acabar, mas vai começar o outro. Não, mas nem acaba, mesmo que não acaba, ele piora. Ele piora, porque estava um sofrimentozinho, aceita o Evangelho, ele se maximiza, não é? Eu tinha um problema lá de repente com um cunhado na família, eu aceitando Jesus, talvez a minha esposa vai me rejeitar, os meus filhos vão me rejeitar, os meus inimigos vão ser do próprio lar. Então isso pode, esse problema que eu tenho pode ser aumentado pelo fato de agora, irmãos, porque quem aceita Cristo vai contra tudo e contra todos. Lembra do que nós lemos em Efésios há uns minutos atrás? Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Olha só, então o mundo ia num curso e nós ia junto. Aí quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos o quê? Como que é a palavra que a gente usa, irmãos? Conversão. O que é conversão? Mudar repentinamente de direção e ir para o sentido contrário. Isso é chamado de conversão. Então nós íamos segundo o curso desse mundo. A gente ia com todo mundo pecando. Agora a gente foi convertido. Nós estamos indo agora remando contra a maré, contra a multidão, contra os princípios e os valores que estão estabelecidos por esse mundo corrompido, regido por Satanás, irmãos. Vocês percebem que o negócio piora quando aceita Jesus? Não melhora nada. Tinha conflito que você não tinha. Tudo certo, aceitou Jesus, agora um monte de conflito, um monte de dificuldade. Já percebe que você é uma pessoa ruinzinha. Pensava até que era boa, não é? Às vezes até parece que está no evangelho errado, eu estou na coisa na célula. Ninguém conta bênção, tem fila para contar bênção da igreja, não conquistou nada, parece que está no evangelho errado, não é verdade? Evangelho do sofrimento, da dor, É verdade. da enfermidade, O irmão um dia estava tão desanimado, pastor aí, irmão. Tão desanimado que ele falou assim: André, o negócio está fácil para mim não, se eu comprar um anão ele cresce. Ele disse assim: irmão André, eu estou vendo um túnel no fim da luz. O negócio está ruim do meu lado.
motivado, não orar para o Senhor aqui ter um ânimo assim no coração, porque... Mas, pastor, isso aí não tem muito a ver com a cultura de cada país? Não, tem a ver com o falso evangelho mesmo. Porque, como o senhor citou, os muçulmanos. O muçulmano, desde criancinha, ele é ensinado que morrer, para ele, é vida. Isso. Para ele é bom. Mas aí, ele cresce naquele mas aí ensinamento. é o teor do ensinamento, da doutrina do islamismo. Isso. Não percebe que não é questão de cultura, é questão da mensagem mesmo. A mensagem falseada. É uma falsa mensagem. Eu li uma época atrás que os moravianos, eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Sim. Ou seja, eles se colocavam no lugar daquele pessoal que estava sofrendo, né, para poder trazer aquele povo para o evangelho. Mas os morávios eram cristãos que entenderam o evangelho. Sim. Então a questão não é cultural. O A questão... brasileiro ele não é meio... Não. É a questão mesmo da mensagem do evangelho. Não é questão de cultura. É questão do evangelho. O evangelho que, ou a mensagem, o evangelho falso, ou o evangelho verdadeiro. O evangelho assim, trazido de uma maneira errada? Sim, é a mensagem, o conteúdo, a proposta. Exato. Porque quando você pega uma pessoa, algumas igrejas evangélicas, você faz uma proposta para ela que nem Jesus fez. É um negócio tão redondinho, tão bom, irmão. Um negócio assim tão maravilhoso. E aí, essas igrejas que têm essas propostas, irmãos, eu não estou nem querendo colocar igrejas aqui, eu estou querendo combater ensinos, tá? Até mesmo se eu falar de repente o nome de um ou de outro líder evangélico no Brasil, a minha questão não é pessoal com essa pessoa. Não é. E também não será falta de ética, porque uma coisa, tem uns irmãos que um pouco desentendidos falam assim, irmão, não pode julgar ninguém. Opa, julgar é uma coisa, exercer discernimento é outra. Identificando falsos profetas, gente que ensina heresia. Então a gente precisa deixar isso claro aqui, tá certo? Para de repente falar, não está falando mal de igreja, não, não é questão. Mas de vez em quando a gente precisa dar nome aos bois. Tá certo? A gente precisa falar não. Então tem muitas igrejas aí que tem essa proposta e a gente percebe que elas são cheias, mas também, que proposta maravilhosa, irmão. Tem o melhor dessa terra ainda ir para o céu, sem muito, só deixa eu concluir aqui para o irmão já entrar. Então assim, é uma proposta que nem Jesus fez, nem Jesus pensou num negócio tão bom assim. Tão perfeito. De quem que é essa proposta? De Satanás. Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó, você não precisa passar pela cruz. Sofrimento, o que é isso? Não. Se prostra diante de mim aqui, que eu resolvo tudo, eu te dou todos os reinos aí para você. É fácil, se prostra diante de mim. Não é? Não adora a Deus. Usa do teu poder, inclusive, para se beneficiar. Encher o teu estômago, porque tu não é filho de Deus. Faz essas coisas. Aliás, mostra para os outros que você é filho de Deus. Se joga do pináculo do templo, você vai ver que os anjos vão vir. Vai ser aquela maravilha, vai encurtar o teu sofrimento. O povo vai falar, esse é filho de Deus, vamos adorá-lo. Isso é proposta do Satanás. E Jesus nunca fez. Jesus ele sempre alertou. Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, primeira coisa, renunciar a si mesmo. Isso aqui, irmão, já acabava com tudo. É um negócio assim terrível. Tome a cada dia a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Alguns entendem, não, a cruz é esse marido mala que eu tenho que carregar a cruz. A cruz é o vizinho não sei das quantas. Não, a cruz não é nesse sentido, não tem esse significado. Esqueça isso, tire da sua cabeça. A cruz não é ninguém. Tá certo? A gente precisa entender o contexto que foi falado, isso aí que Jesus falou, inclusive. Quem tomava a sua cruz, o que seguia? Porque ele foi julgado, sentenciado e tomava a cruz. O que seguia? A morte. Então Jesus ele disse, renuncie a si mesmo, agora morra. Morra. Segue a morte. Porque quem não morrer, a semente cair na terra, não morrer, fica ela só e não dá fruto. Tem gente que não quer morrer, irmão. São os paradoxos da fé que nós chamamos. É na morte que existe a vida espiritual. É só na morte do meu velho homem é que haverá a vida de Deus em mim. É só na renúncia, tá certo? E não viver para mim que eu serei salvo. Jesus disse que tem um monte de gente querendo salvar a sua vida e vai perdê-la. Jesus disse, quem perder a vida é que salva. Tem tanta gente querendo se salvar, irmão, e vai se perder pelo fato de querer se safar. Eu ia falar safar, né? Se safar. Não, safar também. Por isso que é muito safado. Porque se safando, salvando. Mas essa é a realidade. Então assim, o Evangelho, ele tem uma mensagem que está implícito nele. É inerente ao Evangelho. O sofrimento. Não é que nós temos prazer pelo sofrimento, nem Deus tem prazer pelo sofrimento, mas é inevitável
Aquele que neste mundo, neste ambiente corrompido, caído, nesse ambiente aqui de pecado, aceitando Jesus, que não vai passar pelo sofrimento. É inevitável. E quanto mais fiel a Deus, quanto mais próximo de Deus, mais sofrimento tem na vida. Quanto mais você quer mesmo fazer as coisas ali como, né, manda o figurino do Espírito Santo, mais sofrimento você vai ter. Dentro de comunidade de fé, quem mais se aproxima de Jesus parece que tem mais, paradoxalmente, tem mais dificuldade de conviver ali no meio. Olha que coisa estranha, né? Vocês percebem? Então, quanto mais próximo de Deus, mais sofrimento vai ter. E o que a gente muitas vezes prega? Quanto mais você buscar Deus, o negócio vai ser mais fácil. Pelo contrário, porque o ambiente é hostil. Porque a minha velha natureza, ela é inimiga de Deus, não pode adorar Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8. Ela não pode fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, irmão, mais angústia, mais sofrimento em relação ao velho homem. Mais pessoas vão me perseguir, porque mais parecido eu vou ficar com Cristo. Se Cristo foi perseguido e morto, então quanto mais parecido com Ele, eu também serei perseguido e morto. Da mesma forma, Jesus disse isso. Então está implícito o sofrimento. Nós deixamos de pregar a teologia do sofrimento para pregar a teologia da prosperidade, onde tudo vai bem. Quanto mais fiel a Deus, mais o negócio aí que o negócio vai ser. Porque se você não é fiel a Deus, é por isso que está acontecendo as coisas ruins. Agora, se você fizer tudo certinho, se você for fiel a Deus, vai acontecer. Pelo contrário, meus amados, Evangelho é diferente dessas coisas que nós temos muitas vezes ouvido e presenciado aí. E aí é falsa mensagem. E aí as pessoas não estão dispostas, de fato, a sofrer. E no entendimento, inclusive, que estão sofrendo pelos seus próprios pecados, ou por estar se parecendo tanto com Jesus, e nesse ambiente de sofrimento vai sofrer como seu mestre, da mesma forma. Amados, olha só, tem gente que se surpreende, crente, né? Se surpreende com a calamidade. E quando assim vem a calamidade, a dificuldade sobre sua vida, aí ele pensa assim: mas Senhor, eu estava despreparado, nunca esperei que isso acontecesse comigo. Por que não? O que você tinha de melhor? Que com você não ia acontecer isso. Só com você. O que você tinha de especial? Em que você era melhor do que outros? Porque na vida dos outros não é surpresa para nós, não é? Agora, quando acontece na nossa vida, é uma surpresa. Nunca esperei que isso acontecesse comigo. Nunca imaginei que isso acontecesse na minha família. Nunca imaginei. Como não? Por quê? É a Coca, né? É o quê? A Coca. Coca. A última Coca-Cola, não vai acontecer com você. Para mim era cocaína. Não é possível, deve estar entorpecido, drogado para pensar um negócio desse, que em sã consciência bíblica não tem como, irmãos. Olha só, não deve ser estranho para nós o sofrimento e a dificuldade. Nós servimos a Deus. E é a palavra de Deus que diz isso. 1 Pedro, capítulo número 4, verso 12, 13 e 14. Amados, leiam a Bíblia. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, glorificai a Cristo. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto mais presença de Deus, comunhão com Deus, quanto mais fiel a Deus, mais as angústias, as adversidades, a perseguição virão na nossa vida. Mas louvado seja Deus que quanto mais isso acontecer, mais a presença de Deus nos reveste, irmão, para a gente vencer essas dificuldades. Por isso que eu nem me preocupo, não. Quanto mais o diabo persegue a igreja, mais dobra o cuidado de Deus sobre essa igreja. Quanto mais angústia vem sobre a nossa vida, mais o Espírito Santo vem como bem presente na hora da angústia. Quando vem a perseguição na nossa vida, aí que Deus dispensa anjos. Aí que Deus vem no nosso encontro. Quanto mais a gente é caluniado, difamado, quanto mais angústia e sofrimento vem sobre a nossa vida, mais o Espírito vem se agigantando na nossa alma, trazendo um bálsamo, uma alegria. Irmãos, quem passa por sofrimento sabe o que eu estou falando aqui. Quanto mais sofrimento, é mais a hora que Jesus diz: filho, estou aqui. Não te deixo, não te desamparo, não é, irmão? Aí vem o cuidado de Deus assim, um negócio extraordinário. Não, irmão, a gente é mais sensível à voz de Deus, sente a presença de Deus assim, uma dimensão, uma intensidade tão grande, um conforto de Deus assim. Pega nos braços, você exato, se sente... exato.
É como a própria mãe que vê o filho sofrendo, né? Pega aqui no colo, dá aquele aperto, aquele abraço apertado, faz aquele cafuné. Estou aqui. Se a gente não tiver essa convicção, a gente começa a questionar. Sim. É desse nível que o evangelho tem que nos levar, né? Exato. A consciência de que o sofrimento faz parte daquele que serve a Deus é inevitável, irmão. É inevitável. Olha só a coisa interessante. Eu vou falar esse trecho bíblico, a gente vai para o intervalo. Já passei um pouquinho, só para completar o pensamento. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 38, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele é que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, antes está à destra de Deus e intercede por nós. Só certo, olha, que nem a fome, a nudez, o perigo, a espada. Essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo. Porque nós somos levados como ovelha para o matadouro todo dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Nós não seremos arrebatados na mão de Jesus nunca por causa do sofrimento. Pelo contrário, quanto mais sofrimento na nossa vida, mais dependência de Deus nós temos, mais cuidado de Deus nós temos, mais experimentamos o milagre de Deus. O milagre de Deus é vivenciado em um contexto de adversidade, de luta. Não é, irmão? Se cresce muito mais no sofrimento. Sabe o que molda o nosso caráter? Sofrimento. Não é a bonança, não. O negócio vai tudo bem, de vento e popa, não. A gente cresce na adversidade. E aliás, o crescimento por si só, até o biológico, né? É que alguns esqueceram aqui. Mas lembra da adolescência? Os ossos iam crescendo, irmão? Ia doendo, né? Ou quem, de repente, sedentário, aquele sedentário, aí voltou para a academia fazer alguma coisa assim, movimentou o mano Beto velho, as dores assim, parecia que o braço ia cair. Ou seja, crescimento, o músculo precisa ser rompido para depois ser reconstruído. Esse é o processo do exercício físico, né? O músculo ele é rompido, a fibra, nesse rompimento, aí ele é construído, aí ele faz o músculo. Tá certo? O evangelho de hoje em dia está assim, esquece tudo isso aí que você falou e fica com aquela parte. Em tudo isso somos mais que vencedores.